Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, para hoje a gente conversar um pouquinho sobre um dos animes sensação aí do momento, um dos maiores sucessos de 2026 até agora, que é o Smoking Behind the Supermarket with You, ou Fumando Atrás do Supermercado com Você, um título até curioso que eu me pergunto em termos de monetização e diretrizes do YouTube também. É um tema um tanto quanto, quando você vê já na premissa, ou traduzindo do inglês, né, que é fumando atrás do supermercado com você, você já fica numa questão de que realmente você vai ter muito tabaco, nicotina sendo exposto ali, o pessoal fumando em todos os episódios, o cigarro servindo como pretexto para aproximar os personagens. Então você tem uma premissa que pode parecer de cara um tanto problemática, um tanto quanto controversa, porque você vê que na maior parte do mundo tem, ao menos ao longo aí do meu curso de vida, a gente saiu de cigarro sendo amplamente aí divulgado, desde corrida de Fórmula 1 até propaganda de televisão mesmo, até depois você começar a ter os pacotinhos de cigarro já anunciando todos os males que traz, o cigarro praticamente sumindo aí da mídia. É difícil você pegar, até para você ver um filme e ter alguém fumando hoje em dia, já deu uma diminuída grande nisso. A gente pegou agora, em julho de 2026, o lançamento aí de um anime do estúdio Asahi Productions. Tive que preparar uma colinha aqui, né? Porque tem um monte de nomes, até porque são dois diretores também, de Tadato Suzuki e Aoi Mori. Mas você pega um anime que tem a. E dá pra chamar de coragem nesse sentido, porque, como eu falei, o contexto importa, né? Então você tem a coragem de ter uma obra que é ancorada na divulgação aí do cigarro, em muitos sentidos. Então fica aí o crédito ou demérito, dependendo da sua posição quanto ao cigarro. Mas, embora eu tenha aberto o vídeo apontando isso, porque eu acho que acaba sendo um disclaimer, um aviso aqui, um alerta necessário, tipo, não fume, faz mal pra você, tá? Então, de forma alguma, estou usando esse vídeo aqui para um estímulo para fazer uma apologia ao cigarro, mas eu faria uma apologia ao anime, mesmo assim, porque apesar de todos esses pesares, é um anime muito bom. E eu acho que, inclusive, fora já ter elogiado a coragem de usar esse tema, ele sabiamente coloca o cigarro não no protagonismo, embora seja o que acaba unindo os personagens principais. No caso, a gente tem o Sasaki, que é um senhor lá nos seus 40 e poucos, ou até 40 mesmo, esqueci agora, mas na casa dos 40 anos, um cara engravatado, ele vai trabalhar todo dia num trabalho burocrático, às vezes faz hora extra, atura um chefe malo, uma rotina de trabalho bem opressiva e enfadonha. E do outro lado a gente tem a Yamada e qual é o que ela tem personalidade? Yamada ou Tayama, tinha esquecido o segundo nome dela, que é uma caixa de mercado nos seus 24 anos ali. E o Sasaki ele tira conforto na rotina dele de duas coisas, basicamente. Uma é fumar e a outra é, depois do trabalho, passar no supermercado, dar uma olhada na Yamada, conversar um pouquinho com ela. E a energia dela no trabalho, o fato dela ser bonita, acaba energizando ele. Ele sai com um sorriso no rosto e fala: beleza, tô pronto pra fechar o dia e tancar o dia de amanhã, agora que eu pude me energizar, tirando energia aí da inspiração da Yamada. Eu sempre confundo que a Tayama, ela passa a maior parte do tempo de tela. Por quê? Porque a Yamada, ela tá lá no caixa do mercado atendendo o Sasaki. Assim que ela sai de lá, ela solta o cabelo, ela usa uns protetores para disfarçar os furos no ouvido, nos piercing, então ela põe lá seus adereços, põe uma roupinha mais punk, mais casual ali, né? Não o uniforme arrumadinho. E atrás do supermercado ela fica fumando já no primeiro episódio ali. Acaba por um acaso, um semi-acaso, né? Chama ali, acaba o Sasaki indo fumar com ela, mas ele não se liga que a Tayama e a Yamada são a mesma pessoa. Então ele acaba conhecendo as duas personalidades dela aos pouquinhos, conversando mais com a Tayama, atrás do mercado, que é onde ela se solta, onde ela acaba. Ela se passa por uma amiga da Yamada, então sempre tá meio por dentro do que tá acontecendo no mercado. E nisso a gente vai, são coisa de 10 episódios. O tempo que você está vendo esse vídeo aqui é o tempo que você levaria para assistir um episódio só do Smoking Behind the Supermarket Review, porque são episódios curtos, de 10 minutos, afinal de contas, é adaptado do que surgiu como uma webcomic. Eu não cheguei a ler o material original, é de Dinucci, foi publicado em março de 2022, inicialmente, depois ganhou o formato físico, saiu então Kobo e tudo, mas eu não li
o material original, só sei que ele acabou viralizando, acabou fazendo bastante sucesso, justamente porque ele ataca nesse front, primeiro, o diferencial de você ter o protagonista mais velho. Normalmente a gente vê até em histórias de romance, o padrão dos animes é se passar no colégio, ser gente jovem, ter aquele esquema que o pessoal tá tudo ali no seu primeiro amor, os seus primeiras aventuras, vivendo lá com seus 16, 17 anos. É difícil você ter, por exemplo, eu elogiei muito já o Otakoi, que tinha o pessoal um pouquinho mais velho no ambiente de trabalho. Quando você consegue sair do ambiente escolar, já dá uma revigorada. E quando você põe ainda esse mundo bem adulto, do trabalhador, assalariado, fumante, meio deprimido, já começa a apelar para uma outra demografia, já começa a apelar para uma outra temática. E pelo menos, como eu falei, já tem já dois pontos positivos. Primeiro, a coragem de você usar o cigarro como força motriz para ter a conexão dos personagens. E segundo, também de você estar focando num personagem mais velho. E você ainda tem o que poderia, como se não bastasse de coragem de temas problemáticos e potencial, um gap de idade que cada vez mais nas redes sociais o pessoal problematiza, embora seja dois adultos com plena capacidade consensual para tudo, né? Porque você tem a Yamada lá com 24 anos, o cara tem 40, então você vai botar aí uns 20, quase uns 20 anos de diferença entre os dois. Normalmente tem gente que olha meio torto pra isso. Só que eu acho que sabiamente aqui eles resolvem isso também, porque ao invés de ter uma dinâmica de poder e de abuso que poderia partir do cara, o Sasaki, ele é mais, entre aspas, vítima dos avanços da Yamada barra Tayama. Normalmente é a Tayama que tá mais interessada, que tá mais fazendo ele se abrir, que tá mostrando mais interesse, que tá flertando e provocando a ter mais e mais interações. E ele tá mais sendo levado, porque ele é mostrado como um cara decente, como um cara empático, como um bom ouvinte. E isso vai sendo destrinchado ao longo, como falei, são episódios de 10 minutos, e que são praticamente sempre, como dá nome à obra, uma conversinha atrás do mercado. Então, vão discutir qual foi o aborrecimento do dia, vão discutir qual é a moda hoje no escritório. Sempre tem um assuntozinho de jogar a conversa fora mesmo, e normalmente esses papos mais triviais acabam servindo, como é uma história muito bem escrita. Eu acho que o charme maior aqui passa justamente pelos diálogos que são bem pensados para conseguir progredir os personagens. É claro, como manda a tradição, é um slow burn, é lentinho, você vai ver pouco a pouco ter os avanços, os sentimentos sendo revelados pouco a pouco, mas isso é feito de muito bom tom, com muito cuidado, porque nessas conversas do cotidiano, aos poucos vai rolando a aproximação. Ainda que, como eu falei, por isso eu até enalteço mais a força do texto para você gostar dos personagens, eu acho que, no geral, a direção dos dois, do Tadato Suzuki e Aoi Mori, é bem competente e nada mais. Eu acho que não tem uma grande aclimatação, não tem grandes tomadas, não tem grandes ângulos ou ousadias visuais. Ele é filmado de forma bem protocolar, e não fosse o grande texto que eleva tudo, e um bom design de personagens também, para dar crédito pro Dinucci, ou pra Dinucci, eu não cheguei a pesquisar o gênero de quem escreveu também, mas para dando crédito ao design original de personagem e ao texto, acaba levando uma direção que você vê, não tem músicas marcantes, não tem grandes tomadas, não tem um impacto visual. Eu elogiei anteriormente, por exemplo, aqui no canal, o Call of the Night, que eu acho que ele consegue aclimatar bem a gente na cidade, na vida noturna, faz um bom uso de cores, sabe explorar visualmente uma ideia de ter alguns liminal spaces, assim, você ter aqueles espaços vazios, né, você andando pelo vazio. Aqui você não se sente oprimido pelo trabalho, não se sente necessariamente acolhido no espaço do fumo, então talvez seja o que mais impede de ter realmente a grandeza máxima e a recomendação plena, é que o valor de produção e a direção não vai encontrar nada mais do que competente aqui. Mas se você gosta de ter uma dinâmica de boa construção, com um romance que te instiga, que você vai gostar dos personagens, você vai torcer, você vai se envolver, você vai conseguir curtir a conversas, que são conversas como a que a gente está tendo agora, conversa de gente normal, um com o outro, assim, com muita naturalidade. Realmente acho que fica entre os melhores diálogos que a gente teve na história recente aí dos animes de romance. Muito bem escrito, e só a ressalva, entre aspas ainda, porque eu não acho que ele pesa o rolê, mas tem esse lance
que acaba sendo um anime pró-tabaco em algum nível, porque ainda que ele seja colocado em segundo plano, ainda que ele seja normalizado ali, ainda que ele seja só o pretexto para os dois estarem conversando, até usado isso muito bem nos episódios mais pra frente, que eu não vou spoiler aqui, mas até chega a se perguntar, sem o cigarro, será que ainda estariam conversando ali? Então ele serve para questões dentro do enredo, mas não muda o fato que tem aí, inspira algum cuidado por ser uma obra que vai indireta ou diretamente motivar o pessoal a fumar, mas são essas questões que, em última instância, como eu falei, o gap de idade e isso do cigarro, tornam mais corajoso e mais interessante e tornam um anime diferente, num mar de tantas obras iguais, né, num mar de obras que se conformam a fazer sempre a mesma coisa, sempre no mesmo templatezinho. É bom ver um negócio fora da curva, especialmente como é bem escrito, como foi o caso do Smoking Behind the Supermarket Review. E por isso eu recomendo até, porque é curto, você vai conseguir maratonar ou ver aos pouquinhos, como você achar melhor, episódio de 10 a 15 minutos no máximo, você vai resolver rapidinho e vai ter acesso a uma das histórias mais bacanas aí de 2026. Eu, pelo menos, curti bastante, espero que você goste também. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se não, me diz aí como é que tá seu hype, porque é sempre legal interagir com vocês. Deixa aí, meu muito obrigado pela companhia, como sempre, valeu aí por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima.